Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos aí iniciando mais um estudo aí nosso do Amigos do Caminho, né? Estudo de domingo, pedindo ao Cristo aí que possa nos abençoar, nos iluminar, nos envolver em boas vibrações, bons sentimentos, né? Pedindo aí a Deus que nos ajude. Hoje o nosso tema é o nosso estudo do Evangelho, né? Nós estamos estudando o Apocalipse, né? Nós estamos no finalzinho, estamos no penúltimo capítulo, né? Na verdade faltam 3, né? Não, antepenúltimo capítulo. Estamos no capítulo 20 do Apocalipse, né? E a gente está aí com o objetivo de comentar, né? De conversar sobre esse texto, né? Lembrando aí do nosso querido apóstolo João, que nos traz, né, todo esse conjunto de informação espiritual, né, vindo aí das suas experiências que ele anota para a gente lá na ilha de Patmos, né? A origem do Apocalipse vai estar bem próximo da origem do movimento cristão, né? O apóstolo João, o último dos discípulos de Jesus, o último dos apóstolos, né, que estava ainda vivo, né? Não sem motivo, né? Ele era o mais jovem, né? O mais jovem de todos os companheiros do Cristo, né? Com quase 90 anos de idade, ele traz ao mundo essa obra aqui de conteúdo espiritual extremamente profundo, né? Extremamente único. E o nosso objetivo é conversar, né, sobre esse livro, sobre essa obra aqui que é o último livro da Bíblia, né, que é o último texto bíblico, né, trazendo aí a visão da doutrina espírita, né, a visão aí dos amigos espirituais que nos orientam, nos ajudam aí na caminhada, né, de maneira despretensiosa, né, buscando aí o espírito da letra. Então hoje, né, nós vamos falar sobre o capítulo 20, né, a gente vai fazer a leitura, é um capítulo extremamente curto, né, ele é bem resumido, né? Ele tem apenas 15 versículos, então ele é bem simples assim em questão de tamanho, mas ele tem uma simbologia muito profunda, né? Então a simbologia é o segredo de se entender o livro do Apocalipse, né? De buscar tirar o espírito da letra, tal qual Jesus, né, nos exortava lá no seu evangelho. Jesus muitas vezes ele falava, né, por parábolas, ele falava por meios simbólicos, e ele vai tentar, né, chegar aos corações de cada pessoa através desses símbolos, né? E para a gente poder entender muita coisa do Evangelho, é necessário que a gente aprenda a destrinchar, né, os símbolos para tirar o espírito da letra, né? Para tirar ali a essência espiritual daquele texto, né? Então esse que é o nosso objetivo aqui com o estudo de Evangelho. São textos que já foram lidos e relidos inúmeras vezes, né? Muita gente já se debruçou, muitas pessoas muito mais cultas, muito mais inteligentes do que nós já, né, pararam para estudar. E muitas vezes, né, o excesso de conteúdo às vezes é uma coisa que complica, né? Então a gente sabe que a simplicidade, a simplificação das ideias favorece o seu entendimento, né? Nós vamos lembrar lá dos amigos espirituais falando com Kardec, quando eles diziam, né, que apesar do nosso vocabulário ser muito vasto, ele era um vocabulário que era extremamente prolixo, né? Você falava demais e dizia pouco, né? E que ainda assim faltavam termos, né, adequados a determinadas formas de pensamento, de raciocínio, né? E os espíritos tinham uma certa dificuldade, né, no início ali da codificação espírita, de passar para o Kardec uma série de conceitos por falta, né, de termos, de vocabulário, de termos de analogia, né? Eles não tinham como comparar uma coisa com a outra. E, né, nós vamos ver que Jesus também passa por essa situação, né? Jesus ele vai comprimir o ensinamento dele dentro de um nível de conteúdo que a gente consiga absorver. Então vamos lá. Tá assim lá no Evangelho, né? Começa: vi descer do céu um anjo que tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente, né? Prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o demônio e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Meteu-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não seduza mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, deve ser solto por um pouco de tempo. Então aqui é um texto totalmente simbólico, né? A gente não vai imaginar um anjo arrastando um dragão pelo pescoço e prendendo ele num buraco e acorrentando ele lá, né? Não é bem assim que as coisas se sucedem. Então aqui nós vamos ver que tem um conteúdo simbólico. Então o João começa a falar assim, ó: vi descer do céu. Ou seja, tudo que desce do céu é alguma realidade de consciência que nós começamos a vivenciar, né? Desceu do céu quer dizer o seguinte:
Algo que estava lá como uma ideia, como algo que estava lá como um pensamento, como um ideal, e que agora está sendo materializado, ou seja, desceu do céu, deixou de ser sonho para virar realidade, deixou de ser uma boa ideia, né, para virar uma ação. Então aquilo desce do céu. Então desce do céu um anjo que tinha na sua mão, né, ou seja, fruto do seu trabalho. A mão é sempre o símbolo do trabalho, da ação, né? Então o anjo ele tem na mão, ou seja, ele tem a capacidade de fazer, né, a chave do abismo. Tá? O abismo, né, é o lugar profundo. Né? O abismo é o lugar que poucos conhecem, né, porque ele está na profundeza. O abismo aqui é a representação da nossa intimidade mais profunda. Né? Então a chave do abismo é a chave para a nossa intimidade. É a chave para a nossa profundidade mais íntima do espiritual. Esse é o abismo. Está lá dentro da gente. Né? Como o inferno dos gregos. Né? O inferno é aquilo que está abaixo, né? Que está no interno, que está por dentro, né? Que deu origem à palavra inferno, né? Que é o lugar lá, né? Que as pessoas acham que o diabo vive lá, se é que existe um diabo, né? Que não existe, que a gente sabe que não existe, do jeito que o pessoal imagina. Né? Então o abismo é a simbologia da nossa intimidade. Então esse anjo, ele tem a chave do abismo, ou seja, ele tem a maneira e a fórmula, o mapa para poder chegar no abismo. Né? E ele, né? E tinha também uma grande corrente. Qual que é o objetivo da corrente? Né? O objetivo da corrente é o quê? Primeiro, né? Criar laços, juntar. O objetivo da corrente é o quê? É amarrar, é ligar, é criar laço, né? É unir. Né? É um elo que dificilmente se rompe. Né? E ele fala assim, ó, prendeu o dragão. Né? E aqui é interessante que ele vai falar que o dragão é a antiga serpente. Né? Lá no... Por que ele fala isso? Né? O que é o dragão? O dragão, ele já vai dar a dica aqui, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás. Né? Quem que é a antiga serpente? Por que ela é antiga? A antiga serpente, né? A serpente vai aparecer pra gente lá no Gênesis. Né? Lá no livro de Gênesis, quando, né, na história do Jardim do Éden, que também é uma história simbólica, né? Não vamos imaginar que Deus que fez um jardinzinho e colocou o ser humano, legou um bonequinho lá dentro, né? Então no Jardim do Éden, que representa espiritualmente o reino animal, né, existia o homem, a mulher e a serpente. Tá? O que é o Jardim do Éden? É o reino animal. E quem que é o homem, a mulher e a serpente? Aí é a antiga serpente. O homem é a razão, a mulher é a emoção e a serpente são os instintos. Então, se a serpente são os instintos e o dragão é a antiga serpente, né? O que é o dragão? O dragão nada mais é do que os nossos instintos. E é interessante que esse anjo, né, que vai se apresentar aqui, o que ele faz? Ele vai explicar, ó, a serpente antiga, que é o demônio e Satanás. Por que é o demônio e Satanás? Né? Daimon, em grego quer dizer inteligência. Satanás quer dizer opositor. Por que os instintos são a nossa serpente, o nosso opositor? Porque os instintos trabalham, né, contra a nossa razão. O instinto, ele reage. O instinto, ele é circunstancial. Né? Então acontece um estímulo e o instinto responde àquele estímulo. Então alguém bateu na sua cara, você vai de volta. Isso é uma ação instintiva. Você está com fome, você vai lá e come. Você está com sede, você vai lá e bebe. Você está com desejo sexual, você vai lá e reproduz. Dentro do reino animal isso é fantástico. O instinto dentro do reino animal, ele é um mecanismo, né, de evolução. Porque através do instinto os animais, as plantas, os seres, né, mais simples, eles dão seguimento à sua trajetória evolutiva sem ter que racionalizar ou sentir sobre aquilo. Então o animal, quando ele sente fome, ele simplesmente come. Ele não sente, ele não se emociona com a comida, ele não racionaliza sobre a comida. Né? O animal, quando ele está com fome, quando ele está sendo agredido, ele também não sente, ele também não racionaliza, ele reage. Então o animal agressivo ele vai entrar no estado violento ou em um estado de fuga. Né? Um animal dentro do cio, ou ele vai buscar reprodução, né? Ou ele vai ficar incomodado com aquilo. Ele vai reagir. Mas por que nesse caso aqui, né, a serpente está sendo acorrentada dentro do abismo? Por quê? Porque os instintos, eles estão, né, quando a gente desperta para a condição humana,
os nossos instintos eles são colocados lá no fundo da nossa intimidade. Eles são amarrados dentro de nós. Ou seja, eles estão aqui, eles fazem parte da nossa intimidade. Os instintos são importantes na nossa caminhada, mas eles perdem o papel de determinantes na nossa vida. Ou seja, os espíritos eles vão avaliar a nossa evolução, né? Quando a gente vai avaliar a evolução de alguém, claro que a gente encarnado não faz isso, né? Porque até a gente não tem condição de fazer tal coisa, ninguém tem enquanto encarnado, né? Talvez Jesus, né? Mas Jesus não está mais encarnado. Então, os espíritos eles avaliam a evolução de um ser de acordo com o nível de instinto que ele tem. Quanto mais conteúdo instintivo dominando aquele ser, mais espiritualmente jovem ele é. Quanto menos instinto, mais superior é aquele espírito. Então, um grande espírito é um espírito onde domina a razão, né? E movimenta o sentimento. Ou seja, quando a minha intimidade, a minha vida, né? Ela é guiada, orientada pela razão, né? E o motor da minha existência são os sentimentos, são o meu sentir, eu sou um espírito que está crescendo. Porque o instinto ele deixa de agir e realmente o instinto se mantém como que acorrentado no fundo do abismo. Né? Ele está lá no passado, ele está lá guardado. Né? Ele é algo que ontem, ou anteontem, ou há 1000 anos atrás, foi útil. Que faz parte de mim, mas que não me domina. Nós vamos notar que os comportamentos de Jesus normalmente eram contra-instintivos. Né? Jesus ele se submetia a riscos, né, que lidavam com a sua própria conservação da vida, que eram contra-intuitivos. Né? Então Jesus ele foi lá para Jerusalém para morrer. Né? Quando o instinto dele e dos companheiros dele fala, não, fica aqui, vai lá para morrer não. Mas a razão de Jesus dominava, então ele fazia situações, né, e ações que não eram explicáveis pelo instinto. Por isso que muita gente vai ter dificuldade de compreender aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ensinava. Por quê? Porque a maioria de nós ainda está vibrando nas ondas do instinto. Então, para um ser como nós, extremamente instintivo, né, e do instinto nasce uma outra palavrinha aí que os espíritos gostam de trabalhar com Kardec, o egoísmo. Né? O que é o egoísmo? O egoísmo é o instinto de conservação desequilibrado. Então, o animal ele tem um instinto de conservação. Né? Então, por exemplo, o leão está lá com os filhotes, né? Deu uma fome lá, o leão não acha comida nenhuma, ele vai lá e come os filhotes dele. Né? Depois ele reproduz e tem os filhotes de novo. Mas ele se mantém vivo em detrimento do filhote, né? Porque ele é mais importante, porque ele é egoísta. Mas o egoísmo no reino animal é uma característica necessária, porque ela não é acompanhada de crivo moral. Os animais não sentem emocionalmente ou moralmente as ações que eles têm. Quando nós entramos no reino do ser humano, no estado que nós estamos hoje, né, os comportamentos egoístas ainda estão introjetados na gente. Muitas das nossas formas de agir, de lidar com o outro, são fruto de experiências da nossa intimidade instintiva. Né? Por que existem muitos homens que têm uma tendência de ter um monte de amante? Né? Isso vem do instinto, né, animal, que alguns homens ainda têm de maneira exacerbada, mulheres também têm, algumas também têm, né? De que ele precisa reproduzir com todo mundo, ele tem que largar descendente para tudo quanto é lado. Então o homem vira o galinha. E isso é um sinal de um espírito atrasado, um espírito que não consegue sustentar um relacionamento afetivo equilibrado, né? Nas bases da troca afetiva com apenas um ser, né? É o sinal de um espírito que ainda está vivendo a experiência instintiva animal. Então o animal toma conta do companheiro. E aí ele fala assim, nossa, eu sou um animal, eu não consigo ver um rabo de saia. Ele tá certo. Né? Mas ele precisa ser desse jeito? Não, porque ele já está num nível evolutivo que permite a ele ser mais. E aí o que vai acontecer? Ele vai entrar em estado de conflito espiritual. Porque ele quer ser uma coisa, mas ele é, na realidade, ainda outra. E isso, né, eu estou falando aqui da questão afetiva, sensorial, sexual, nós podemos entender isso, por exemplo, na questão da aglomeração de posse, né, na questão do poder. Né, nós temos muito, porque o ser humano, né, se a gente for analisar a nossa história biológica, nós somos seres sociais, né, nós somos muito aparentados com os primatas, né, dos quais a nossa evolução é um ramo, vamos dizer assim. Né, e qual que é a característica dos primatas? Né? São grupos grandes, nos quais existe um ser dominante, e esse ser dominante tem vantagem sobre todos os outros.
E isso ainda está introjetado dentro de muitos de nós. Eu diria que em todos. Só que em alguns de maneira mais profunda e em outros de maneira mais expressiva. E aí nós vamos ver lá o tal do macho alfa, né? Que isso aí é um conceito que não é só masculino não, tá, gente? Porque a gente sabe que o espírito encarna como homem e mulher, então isso tá dentro de todos nós, tá? Então o que vai acontecer? Muitas vezes eu vou entrar em disputa com outro homem, eu vou me sentir incomodado com outra figura masculina, ou então não vai ser tanto na questão sexual, mas talvez na questão de relação. Né? Eu vou querer tomar o lugar do meu chefe, porque o meu chefe, né, eu quero mandar, eu quero ser o líder, eu quero ser o mais importante. Isso tudo é conteúdo instintivo que a gente trouxe lá do passado. E aí a maioria das nossas brigas, dos nossos desarranjos, das nossas brigas, ataques uns com os outros, são reflexo da nossa infantilidade espiritual. Ou seja, nós ainda estamos sendo dominados pelos instintos. Aí nós vamos entender, né, por que o João fala que o momento de despertar espiritual é quando os instintos vão ser guardados lá na nossa intimidade. Os instintos eles vão ser acorrentados na nossa intimidade. Ou seja, o que vai acontecer? Os instintos vão deixar de ser dominantes. E aí o que vai começar a fluir dentro de nós? Sentimento e razão. E isso é o sinal do mundo regenerado que a gente tanto sonha. Um mundo que não seja mais baseado em disputa, em briga, né? Um mundo onde eu não tenha que ser mais do que o outro para poder marcar território, né? Porque muita gente marca território, muitos de nós, né? Então eu vou marcar meu território aqui, ó. Isso é um comportamento basicamente animal. E o Emmanuel fala isso quando ele fala no livro O Consolador. O Emmanuel fala assim que nós estamos no reino humano há muito pouco tempo para deixar de lado os conteúdos da animalidade. Ou seja, que ele fala assim, ó, nós saímos do reino animal há tão pouco tempo que tem muita coisa do reino animal que bate forte na gente ainda. Né? Então, aos olhos da espiritualidade superior, nós ainda somos seres ainda descontrolados. Não descontrolados no sentido pejorativo, mas descontrolados no sentido que nós ainda não temos autocontrole. Porque o instinto, ele não necessita de controle. O instinto é automático. E como ele é automático, ele funciona mais fácil. E aí a gente entrega as coisas para o instinto. E aí nós entramos em quê? Nós entramos em comportamentos que a gente considera inferiores, animais, dos quais a gente tem vergonha, né? E depois a gente entra em crise de consciência. Por quê? Porque eu falo assim, eu não precisava estar agindo igual bicho. Eu não precisava estar atacando, né, o meu irmão que pensa diferente de mim, mas eu ataco, eu agrido, eu predo, né? Porque eu ainda estou, né, basicamente dominado pelo conteúdo instintivo na minha caminhada evolutiva. É disso que o João está falando aqui, né? Eu lembro que uns 15 anos atrás, ou mais, não, bem mais, né? Uns 20 anos atrás, né? É mais ou menos isso. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele estava namorando uma moça. E aí, né, esse companheiro, ela já tinha tido um namorado antes. E aí essa moça, né, em determinado momento ela achou lá na casa dele, ele estava me contando. Ela achou lá na casa dela lá umas roupas, umas coisas que eram do namorado anterior, né? E aí o que aconteceu? Esse companheiro, esse meu amigo, né, pegou as roupas e falou assim, não, isso aqui é um absurdo, joga isso no lixo. A namorada falou, não, é do fulano, deixa lá, vou entregar pra ele. E ele ficou incomodadíssimo com aquilo, falou assim, não, você não vai entregar nada não, você quer ir lá ver ele, isso aqui? E ele foi lá e pegou a roupa e descobriu o endereço do outro rapaz e foi lá na casa do rapaz entregar, né? E chegou lá e foi bem sem educação, bem agressivo com o rapaz, né? E depois, né, ele foi perceber, passou-se uns anos depois, ele foi perceber que o rapaz em si, né, era um ex-colega dele de escola, que ele tinha uma grande amizade, mas ele estava tão enseguecido lá pela raiva, lá pela coisa, que ele tinha até esquecido disso. E aí, né, a gente conversando sobre isso, ele estava falando assim, na verdade o que eu fui fazer lá foi marcar território, fui lá ameaçar o outro lá para ele não chegar perto da minha namorada. E o cara nem estava lembrando da namorada. E isso, gente, é um conteúdo instintivo, né? Então muitas coisas que a gente reage na nossa caminhada atual são instinto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando o instinto nos domina, nós nos localizamos mentalmente no reino animal. E a gente sofre, porque a gente não quer ser mais animal. A gente não quer mais reagir, né? Nós queremos ser seres racionais.
Isso é uma grande questão. Aí ele continua. Fechou, pôs selo sobre ele, ou seja, travou ele lá, né? Para que não seduza mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, deve ser solto por um pouco de tempo. Interessante, né? Então ele vai tampar, fechar, né? E aí o dragão não vai poder atrapalhar mais ninguém por 1000 anos. E 1000 anos é um número simbólico também. Por que ele fica 1000 anos? Depois ele vai ser solto. Porque o instinto ele vai ser controlado, ele vai ser limitado até que a gente aprenda a lidar com ele. Aí ele pode ser solto por um pouco de tempo. Então, quando eu dominar os meus instintos, eu não preciso mais manter eles debaixo de controle. Eu posso deixar os instintos saírem de vez em quando, porque os instintos sempre estarão debaixo do nosso domínio. Esses são os 1000 anos. Né? Muita gente acha que o diabo vai vir, que vai dominar o mundo. Né? Então cria-se, né, essas lendas e tal, mas na verdade é muito mais simples. O que o João está falando aqui é que nós precisamos aprender a lidar com os nossos instintos e que enquanto a gente não tem controle sobre eles, eles vão ficar presos. Eles vão ficar sob controle. Né? Porque se a gente deixar eles soltos, eles vão enganar a gente. Né? O que é enganar? Enganar é fazer você ser aquilo que você não é mais. Então o meu instinto vai me enganar, vai fazer com que eu haja como um animal, que eu não sou mais animal. Né? Continua. Vi tronos. E vários que se sentaram sobre eles. E foi-lhe dado o poder de julgar. É interessante, né? Então, quando o instinto sai da jogada, o João vê trono. Trono quer dizer poder. Né? E neles foram sentados pessoas que poderiam julgar. Quem que pode julgar? Julgar é discernir, é pensar. Julgar é a capacidade da gente ver valor nas coisas. Né? Você faz julgamento de valor, mais ou menos. Feio ou bonito? Grande ou pequeno? Gordo ou magro? Cima ou embaixo? E isso não pertence ao campo do instinto. O julgamento, a capacidade de julgar, de discernir, é um conteúdo de quê? Racional. Por isso que quando o instinto sai de cena, aparecem aqueles que julgam. A razão da gente cresce. Né? Vi também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam seu caráter sobre a fronte ou sobre a mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Então vamos voltar lá na besta, né? A imagem da besta. O que é a imagem da besta? Né? Essa imagem é uma imagem muito interessante, né? Porque ela vai ser escrita ou desenhada na mão, na palma da mão, né? E na testa da pessoa. Né? O que está na palma da mão? Trabalho. O que está na nossa testa? O que eu penso. Lembra da nossa mãe falando? Está escrito na sua testa aí que você vai fazer um trem errado, né, menino? Né? Então a mão representa o trabalho, a testa representa o pensamento. Então aquilo que está nas minhas mãos e aquilo que está na minha testa é o objeto do meu trabalho e o foco dos meus pensamentos. Então quem que é escravo do instinto? É o mesmo escravo da besta, é aquela pessoa que tem a marca da besta, né, nas mãos, ou seja, o objetivo de trabalho dela é o material, é o materialismo, e a realidade de pensamento delas é a matéria. Isso é a marca da besta, está escrito na mão, está escrito na testa, tá bom? Gente, tá dando para poder ver Você vai cair, Luke. Tá, boa noite, pessoal. Boa noite. Então Por senta. que escrito ao vivo? Porque está ao vivo. Senta aí. Ué, de um segundo. Gente, boa noite, viu, amigos? Para quem tá chegando aí. Nós estamos falando do Apocalipse capítulo 20. Né? E, né, o que acontece? Esses companheiros, eles vão reinar com Cristo. Quem não entrou nessa onda, ou seja, quem não está dominado pela materialidade, reinará com Cristo. O que é reinar, né? Vamos lembrar o que é. Para a gente saber o que é reinar com Jesus, nós temos que lembrar onde que é o reino de Jesus. Lembra Jesus falando? O reino de Deus não vem com exterior aparência. O reino dos céus está dentro de vós. Então o reino de Jesus é um reino de consciência. De certa forma, sim, a Clarice está perguntando se revolta e culpa são comportamentos instintivos. Eu diria que eles são comportamentos emotivos, tá? São comportamentos emocionais, porque eles são reações a processos de sentimento, né? Porque a culpa vem da raiva. E a revolta vem do quê? Da falta de resignação, que são comportamentos de sentimento.
né? Porque o animal, ele não entra em culpa, né? E ele não entra em revolta, porque ele não sente culpa. Então, assim, a revolta e a culpa estão ligados à nossa incapacidade de lidar com as nossas emoções, né? Então, quando a serpente nos domina, nós somos o quê? Raça de víboras, né? Jesus fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, né? O João Batista também falava muito isso, né? O que é raça de víboras? É todos os seres humanos que são escravos dos seus instintos. E aí Jesus vira e fala do João Batista, ele fala assim, dos nascidos de mulher. O que é nascido de mulher? Nascido de mulher somos todos nós em humanidade que estamos na onda das emoções. O nascido de mulher é todo aquele que é dominado pelas suas emoções. Se a raça de víboras são aqueles que são dominados pelos instintos, nascido de mulher é aquele que está dominado pela emoção, que é melhor, né? Mas a emoção ela não é um bom guia. A emoção ela é uma força, né? A emoção é um motor evolutivo, mas ela não é um volante evolutivo, ela não é um direcionamento. Então, muitas vezes, a culpa e a revolta nascem de emoção desequilibrada, porque a emoção não pode conduzir a nossa vida. Jesus era extremamente emotivo, mas Jesus não era passional. Ou seja, Jesus não era dominado pelas emoções que ele sentia. Ele sentia muita emoção. Tanto é que tem muitos relatos no Evangelho de Jesus sentindo misericórdia, de Jesus se movendo de espírito, né? Jesus até chorando. Mas quem controlava as ações de Jesus era a razão. Né? Então o que acontece? Jesus, você não vai ver em nenhum momento Jesus cedendo ao instinto. Isso não. O instinto de Jesus não tinha nem voz. Mas Jesus ele sentia, né? Ele era emotivo. Mas a revolta, né? E a culpa nasce de o quê? De emoções descontroladas. Então Jesus sentia, mas a emoção não o controlava. Aí que está o X da questão. Boa noite a todos, amigos. Né? Vamos continuar aqui. Né? E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Por quê? Né? Falando, qual que é o reino de Jesus? Gente, o reino de Jesus não é material. Né? O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, o reino dos céus é um reino de consciência. Reinar com Cristo é estar no estado de consciência aonde nós conseguimos sintonizar com Jesus. Isso é reinar com Cristo. Reinar com Cristo não é sentar num trono, ganhar dinheiro e ficar rico, não. Reinar no Cristo é dividir o estado de consciência superior que Jesus tem da vida. Isso é reinar com Ele. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, não é um reino de aparência, ele é um reino de intimidade, né? Então vamos continuar. Os outros mortos não tornarão a vida até que se completem os 1000 anos, né? Quem que está morto aqui? Os mortos que ele está falando aqui são aqueles que estão dominados pelos instintos. Até que os 1000 anos passem, ou seja, que o instinto, né, esteja sob controle, muitos de nós ainda vamos permanecer em estado espiritual de morte. Tá? Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. 1000 anos é um tempo necessário, tá, gente? É um tempo muito grande. Né? Então, o que acontece? Quando eu desperto a minha consciência para as realidades do Espírito eterno, eu entro no estado de consciência do Cristo, eu reino com ele, eu encontro a felicidade. Para aqueles que não percebem isso, é necessário ainda passar por todo esse processo para aprender a controlar os seus instintos, né? Para aprender a lidar com as suas emoções e para aprender a colocar a razão no controle de tudo. Né? Por isso que o Paulo de Tarso ele tem um texto lá nas cartas dele que ele fala assim, que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Aí o pessoal fala, não, o Paulo de Tarso misógino, que não gostava de mulher, machista. Quando ele está falando de mulher ali, de homem, ele está falando de razão e sentimento. Ele está falando de homem e mulher enquanto em forma física, não. Né? Lembrando, mais uma vez, que os espíritos não têm sexo. Ou seja, eu estar aqui como homem ou mulher, isso é irrelevante. Né? Para de fazer esse bagulho. Né? Eu estar aqui enquanto homem ou mulher não modifica, né, que homem e mulher de verdade são razão e sentimento dentro de mim. Quando o Paulo fala para a mulher obedecer o homem, ela está falando que a razão tem que controlar o sentimento. Dentro da gente. Seja eu homem, mulher, seja eu com qual gênero sexual, né, eu esteja no momento. Tá? Isso é falta. Muita gente trabalha de outra maneira porque é falta de entendimento daquilo que está escrito. Né? Quando se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Né? Sairá e seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra, Gog e Magog, e os juntará para a batalha, e seu número é como a areia do mar. Então Satanás vai ser solto e vai sair para brigar, né? Satanás está agressivo aqui, né? O que significa esse Satanás ser solto? É uma época na qual nós estamos passando, no qual os conteúdos do instinto estão gritando ao máximo. Hoje, mais do que nunca, né, nós vivemos uma sociedade em que o instinto grita pela última vez. E ele grita alto, e ele reúne, ele chama, né, e ele fala pra gente que a gente tem que ser egoísta, porque tá na moda hoje ser egoísta, preocupar só com a gente mesmo. É a minha vez, é a minha hora, é o meu momento, agora sou eu, né? Tô cansado de fazer pelo outro. São todos gritos do Satanás que está sendo solto. Porque o caminho da redenção espiritual do nosso mundo não passa pelo egoísmo, passa pelo altruísmo. E isso é difícil de entender, né? Porque até quem prega muitas vezes o altruísmo é egoísta, porque ele quer dominar em cima daqueles, né? Então, assim, a nossa evolução espiritual está diretamente ligada com a nossa capacidade de deixar de ser egoísta. E os espíritos falam para Kardec que a chaga da humanidade é o egoísmo, ou seja, a doença da humanidade chama-se egoísmo, né? E hoje, além de egoístas, nós ainda estamos o que? Indiferentes. E a indiferença também é uma forma de egoísmo. Por isso nós precisamos de empatia e nós precisamos de contato, né? Somente tendo contato que nós vamos ter empatia. Mas nós fugimos da dor, porque a dor nos incomoda, nós não queremos ver a dor. Nós queremos ver coisas boas, porque nós somos egoístas. E aí nós sofremos que por mais que eu vire o meu rosto para as coisas bonitas, as coisas negativas chamam minha atenção. Você percebeu como é que hoje em dia tudo que é ruim chama a atenção da gente? É porque nós temos que lidar com aquilo. Enquanto eu não parar de lidar com o que é negativo, enquanto eu não resolver essa questão, eu não vou conseguir olhar para o que é bom. E ele fala aqui, ó, seu número é como a areia do mar, ou seja, está atingindo todo mundo. Nós estamos num momento que nós estamos precisando modificar a forma da gente entender a vida, né? Estender-se-ão pela superfície da terra e cercarão os acampamentos dos santos e a cidade querida. A cidade querida é Jerusalém, tá? Que é a terra da paz, tá? Não é Jerusalém física, não, lá no Israel, não, tá, gente? Aquela Jerusalém lá só serve para museu, tá? A Jerusalém espiritual, que é a terra da paz, né? Jerusalém, né? A terra, né? O monte da paz, a cidade da paz, né? Essa é uma cidade íntima. Mas descerá do céu de Deus um fogo que os devorará. Ou seja, a mudança espiritual é uma mudança que desce do céu, é uma mudança de consciência. Não vai ser um líder que vai fazer, não vai ser um milagre externo. Vai descer do céu. Então a gente tem que trabalhar para a gente despertar a nossa consciência, para a gente acordar do sono que a gente está, né? Como dizem os amigos espirituais. Né? Tá na hora de a gente perceber que o nosso futuro é glorioso. E é muito glorioso. Né? E a gente tem que começar a introjetar valores como a eternidade, a igualdade e o amor. Eternidade para a gente ter certeza de que nós vamos continuar aqui. Né? Igualdade para a gente se lembrar que estamos todos conectados, porque todos nós partilhamos a mesma essência divina. E o amor, né, que é a nossa própria essência, a nossa ferramenta de crescimento espiritual. E quando a gente despertar para isso, as coisas, né? Mas descerá do céu de Deus um fogo que os devorará, e o demônio que os seduzirá será posto no tanque de fogo e de enxofre. Fogo é renovação, tá? Onde também a besta, o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nossa Senhora, né? Então Deus vai castigar todo mundo que está no mal, né? Não é bem isso não, tá, gente? Isso aqui é um simbolismo para dizer que tudo vai mudar. Né? Aquilo que não está dentro da onda espiritual do bem vai ser transformado, vai ser modificado. Né? Depois vi um grande trono brilhante e um que estava sentado sobre ele, de cuja vista fugiram a terra e o céu e não deixaram rastro de si. Vi mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e foram abertos livros,
E foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Interessante, né? Nós somos julgados pelas nossas obras. Lembra dos Espíritos falando para Kardec? Aparência é nada, intenção é tudo. E dentro da obra, ou seja, daquilo que eu faço, né? Quem que julga, gente? É Deus que vai julgar? Não é a nossa consciência. Quando fala que livros serão abertos, é que nós vamos ter um entendimento de espiritualidade muito maior do que a gente pode imaginar. E nós vamos ser capazes de nos julgar com equilíbrio, com amor. Nós vamos ser capazes de ver o que vale de verdade na nossa caminhada e o que é apenas acessório. Né? E o mar deu os mortos que nele estavam, ou seja, que eles estão presos ao materialismo. E a morte e o inferno deram também os mortos que estavam neles. E fez juízo de cada um segundo as suas obras. Depois da morte e o inferno foram lançados no tanque de fogo. Esse tanque de fogo aí cabe muita coisa. Né? O tanque de fogo é a segunda morte. Ou seja, se a morte é lançada no... Né? Por que a morte é lançada no tanque de fogo? Porque a morte vai acabar, gente. Né? Ah, mas eu vou continuar desencarnando. Encarno vai, só que você não vai entender isso como morte. A morte acabou no momento que Jesus retornou e explicou pra gente, o que vocês acham que é o fim do mundo? Não é não. Morrer e renascer faz parte do processo. Então a morte acabou ali. O conceito de morte já desapareceu. Né? Nós sabemos que a morte não existe. Existe o desencarne. Eu saio desse corpo, o mundo espiritual, fico lá, volto, e vou e volto. Ou seja, continuo sendo eu mesmo. Né? Aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. É o lago de fogo. O que é o lago, gente? Matéria. O que é o fogo? Renovação. O que quer dizer aqui? O que vai ser lançado no lago de fogo? Tudo aquilo que precisa ser reconstruído, renovado. Né? Então, aquilo que é falso, a morte, o inferno, todos esses conceitos vão ser destruídos. E não vai ter mais esses conceitos. Então, assim, nós vamos entender a vida de outra maneira. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós estamos num momento de acender esperança no coração de cada pessoa. Nós hoje somos espíritos com comprometimentos espirituais, que estamos aqui encarnados na matéria. E nós somos muito mais do que isso. Nós somos luz, nós somos potencial, nós somos perfectíveis. Nós somos a semente de uma árvore maravilhosa, da qual Jesus é um exemplar. E quando Jesus esteve na terra e olhou para a gente e falou assim, olha, tudo que eu faço vocês também podem e muito mais, Jesus nos brindou com o maior presente que a gente podia receber. Verdade sobre quem nós somos. E aí Jesus falou assim, ao invés de ficarem brigando, disputando poder, entregues aí às vaidades, entregues aí ao egoísmo animal, Jesus nos apontou o nosso futuro, o nosso amanhã. E despertar para isso é o maior presente espiritual que a gente pode ter. E é um presente que muitas vezes nos assusta, porque nós preferimos permanecer na condição de animais inferiorizados, amedrontados, agressivos, mordendo quem quer que passe na nossa frente, do que assumirmos a condição de filhos adultos de Deus. Porque quando se cresce, se ganha responsabilidade. E responsabilidade é difícil, meus amigos? Mas é isso, nós terminamos aqui o capítulo 20 do Apocalipse, nós temos aí tempo, se alguém quiser fazer alguma consideração, perguntar alguma coisa, sinto-se aí à vontade, viu, meus amigos? Nós estamos aí comentando aí um pouquinho, A gente sabe que o objetivo do João escrever o Apocalipse era dar pra gente uma... Como é que a gente pode dizer? Um norte espiritual, nos ajudar a perceber a vida, entender a vida de uma maneira um pouco mais profunda. A doutrina espírita aí, com os seus ensinamentos, com a mediunidade, com a possibilidade dos espíritos amigos trazerem informação para a gente, tem sido um bálsamo, tem sido um consolo, um lenitivo, usando aí um termo antigo da doutrina. A doutrina espírita, às vezes o pessoal reclama que ela tem uns termos muito antigos, lenitivo. Lenitivo é consolo. É aquilo que nos acalma, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos dá um fôlego. E aí vem todo esse conteúdo, porque o Evangelho, acima de tudo, é esperança. E os conteúdos do Evangelho estão ligados àqueles que buscam esperança. Então a esperança
é a mensagem do momento. Nós vamos trabalhar a esperança, vamos distribuir a esperança, vamos acender a esperança nos corações. Os amigos espirituais uma vez falaram isso pra gente, que a missão deles não é resolver os nossos problemas, mas é acender a esperança. Quando se tem esperança, as provas são mais leves, as dores menos agudas, e as lágrimas menos doídas. Pelo menos é o que os amigos espirituais falam, meus irmãos? Então nós estamos falando aqui de Apocalipse, e muita gente toma uma versão pejorativa desse nome, nada mais é do que revelar, do que trazer de volta. Vamos lembrar que o que importa é o que nós fazemos, o que nós sentimos, o que nós vibramos. Muito menos o que nós acreditamos ou o que nós aparentamos. Porque de aparência nós estamos cheios. Precisamos de intimidade, de sentimento. Então, os amigos espirituais nesse momento, eles se dirigem àqueles companheiros que estão sofrendo, que estão chorando, que estão se sentindo sozinhos. E podem saber, meus amigos, a espiritualidade não é cega às nossas dores. Mas como grandes pais e mestres de todos nós, eles sabem que alguns aprendizados demandam incômodo. Então, muitas vezes a gente tem que chorar para poder dar atenção um dia ao choro do outro. Muitas vezes a gente vai ter que passar pela experiência de cair, de se sentir sozinho, para estar atento para a queda e para a solidão do nosso irmão. Porque a nossa tendência ainda é se preocupar muito com a gente e muito pouco com o que está à nossa volta. Estamos vivendo esse momento de reflexão coletiva e pessoal. Bem o que a passagem do Evangelho vem nos falar hoje. Sim, é verdade, meu amigo. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento que nós vamos escolher. E o reino de Deus, gente, está aqui. Vamos lembrar de Jesus falando disso. O reino de Deus está dentro. Se a nossa consciência estiver tranquila, nós vamos estar no estado espiritual de céu. Lembra lá do livro do Kardec, que eu gosto muito, um dos meus livros prediletos da codificação espírita, O Céu e o Inferno. E o Kardec é um dos livros menos lidos da doutrina, sabia? O pessoal não é muito chegado no Céu e o Inferno, não sei porquê, mas é um ótimo livro. E lá o Kardec ele trabalha esse conceito com a gente, junto com os espíritos. Fala assim, o céu e o inferno são carregados dentro da gente. Onde tiver a consciência culpada, ali é o inferno. Onde tiver alguém com consciência em equilíbrio, ali é o céu. E o André Luiz vai trabalhar muito isso nas obras dele. Mostrando que aonde se reúnem espíritos desequilibrados e com o inferno na consciência, nós temos as zonas umbralinas, purgatoriais, de sofrimento. Aonde se reúnem espíritos cuja consciência está tranquila, equilibrada e cheia de amor, nós vamos ter as regiões espirituais superiores. Porque o mundo espiritual ele é o reflexo do conjunto de mentes que está em determinado lugar. Então, onde se unem espíritos equilibrados, nós temos as regiões superiores. Onde se unem espíritos desequilibrados, dementados, doentes, nós temos as regiões umbralinas. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para aquele lugar que tem ressonância com aquilo que nós sentimos e pensamos. Então, o umbral é um lugar. Existe, o umbral é toda a região espiritual mais próxima do plano físico, onde os espíritos vivem, refletindo os pensamentos doentios, egoístas e agressivos que tinham aqui na Terra. E esses espíritos atraem outros iguais e eles criam verdadeiros mundos, verdadeiras regiões, como os vales do suicídio, os vales do pânico, os vales do sexo, os vales do poder, onde entidades que têm vibrações semelhantes vivem juntas. Então um suicida vai atrair outro, um criminoso vai atrair outro, um violento vai para um lugar onde só existem violentos, porque eles se atraem mentalmente. Assim como os umbrais superiores, umbral não é só negativo não, tá? Umbral é aquilo que tem em torno, mas nós temos regiões espirituais no entorno da Terra que são boas, que são locais como as colônias, como as cidades espirituais, quanto os centros de socorro da espiritualidade, que reúnem espíritos equilibrados, espíritos que desejam bem, que desejam amor, espíritos que apesar de não serem perfeitos, têm como característica principal desejo do bem. Esse é o grande segredo da melhora do nosso estado espiritual. Nós temos que buscar o desejo do bem.
seja, eu tenho que querer ser melhor. Mesmo quando eu não estou dando conta, né? Porque às vezes a gente não dá conta. A gente está querendo, a gente está tentando. O esforço no bem é a grande característica que nós devemos buscar. É isso que a gente deve buscar na gente. E é isso que a gente tem que valorizar no outro. Lembrando, gente, uma coisa que o Lucas sempre fala pra mim. Eu só consigo desenvolver uma virtude que eu vejo no meu irmão. Eu só consigo me respeitar, me compreender e me amar quando eu respeitar, compreender e amar o irmão com o qual eu tenho mais dificuldade. Eu só vou conseguir me perdoar na medida que eu perdoar o meu irmão. Eu só vou conseguir ter paz de espírito comigo mesmo quando eu trabalhar pela paz de espírito do meu próximo. Pois a medida com que eu julgo o meu irmão, ou seja, a medida com a qual eu aplico na minha relação com o outro, vai ser a medida que vai funcionar na minha própria intimidade. Por isso que lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala pra gente, ó, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Os mentores espirituais acompanham os espíritos que estão no umbral, assim como na Terra, sim, né? Muitas vezes eles visitam, eles vão lá, né? Mas na maioria das vezes esses espíritos eles não percebem a presença dos mentores. Por quê? Porque o pensamento deles está voltado para outras coisas. Né? Vamos lembrar, o que atrai o espírito é o pensamento. Então às vezes vem um espírito aqui, né? E ele está querendo falar comigo aqui, ele quer me atrair para fazer o bem, para fazer caridade, para perdoar, para compreender, para amar o meu próximo. E eu tô aqui cheio de raiva, de egoísmo, brigando com todo mundo, nervoso, eu não vou perceber nada. Porque o meu pensamento só percebe aquilo que eu quero. Então esses espíritos, né? A gente vai ver lá no livro do André Luiz, no início do livro Nosso Lar, a gente vai ver que o Clarencio, né? Tem um capítulo que chama Clarencio, né? O Clarencio vai lá visitar o André Luiz no Nosso Lar, consegue tirar o André Luiz do umbral, né? E levar ele para o Nosso Lar. E o Clarencio depois vai falar com ele que ele ia lá sempre. Só que o André Luiz nunca o percebia, porque o André Luiz estava tão preso lá no egoísmo dele, na raiva dele, né, na culpa, que o Clarencio ia lá, chamava ele, falava, André, sai dessa, o André não quer nem saber. Ele não conseguia captar. Né? Já viu quando a pessoa está muito nervosa e ela não consegue nem perceber alguém que quer acalmar ela? É mais ou menos isso. Nós temos mais de um mentor? Podemos ter, né, meu amigo? O que acontece é que nós temos inúmeros amigos espirituais. Tem muitos espíritos que gostam da gente, né? O mentor seria um espírito mais ligado ali diretamente à nossa caminhada evolutiva, um espírito superior, né? Que tem por objetivo nos ajudar diretamente. Mas nós podemos ter mais de um, sim, com certeza. Podemos ter um monte, né? Existem grupos no plano espiritual que estão lá reunidos para ajudar companheiros aqui encarnados. Você pode ter um monte de amigo lá, eles estão tudo doidos para te ajudar. Né? Podemos sim, né? Porque não é uma coisa fechada, né? Você não nasce, Deus vai lá, prega na sua testa. Esse é o seu mentor, filho, mentor. Não é assim, tá? Não existe esse exclusivismo, né? A gente tem os amigos espirituais, mas eles são livres. Eles cuidam da gente dentro da possibilidade deles. Alguns são mais próximos, porque realmente tem um laço, né? Outros nos visitam esporadicamente, outros nem nos visitam, mas cuidam da gente lá nas zonas superiores, né? Existem entidades que nos amam que não veem a gente há 1000 anos. Mas lá no mundo espiritual, tudo que está acontecendo com a gente, ele sabe, ele está coordenando tudo, né? Muitos espíritos fazem isso, porque não é útil às vezes para a gente. E existem os espíritos que nos acompanham, até encarnam com a gente. Tem cada mentor encarnando com a gente. Às vezes você olha pro lado lá, aquela esposa, aquela mãe, aquele filho, né? É um mentor encarnado. Né? Existem pessoas que assumem esse papel. Existem companheiros que encarnam e que eles são os mentores desencarnados da família. Estão ali, eles agem como mentores, eles organizam a estrutura ali da família inteira. Né? Muitas vezes a gente vai ver isso. Né? É possível sim. Mentor é sempre bom, com certeza, né? A própria palavra, né, dá a ideia, dá o entendimento de alguém que é... Para ser um espírito mentor, ele tem que ser um espírito melhor do que a gente, tá? Porque para ele te ensinar alguma coisa, né, pelo menos em algum aspecto, tá? É possível, por exemplo, que você tenha uma vantagem em algum termo sobre o seu mentor, mas raramente, tá bom? É possível, né? Por exemplo, você pode ter um mentor que ele tem um conhecimento de amor, de evangelho lá nas estrelas, mas que você sabe mais matemática que ele. Né? O que é um anjo, né, gente? Um anjo é um mensageiro, tá, gente? O que é um mentor? O mentor é um espírito mais velho que a gente em algum aspecto e que tem o papel de nos orientar e nos ajudar, né? Dentro da nomenclatura da igreja, a gente pode chamar de anjo, tá? Mas a ideia do anjo não é muito certa, porque a ideia do anjo é um ser que é criado para ficar por conta dos outros, tá? E o mentor não é isso. O mentor é um ser como nós, que também evolui, que também cresce. E nós um dia podemos ser mentor de alguém. Né? Por exemplo, imagina que eu vou lá para o mundo espiritual e meu filho está aqui encarnado. Né? Se eu tiver condição espiritual, eu vou cuidar dele do plano espiritual, eu vou ser uma espécie de mentor.
né? Ou talvez daqui 100 anos, uma outra encarnação, ele vai ser filho de outra pessoa, mas eu tenho um laço com ele. Se eu souber que ele está aqui precisando, eu estou lá no mundo espiritual, eu vou vir e vou ajudar ele. Aí eu posso ser um anjo, né? Posso, mas não sou um anjo no sentido do sentido da palavra, tá? Porque anjo, dentro daquela ideia da igreja, lá, o ser de asa, né, que Deus criou, puro e perfeito, isso não existe, tá? Todos os espíritos são criados iguais, inclusive Jesus, né? O que difere é o quê? É a evolução de cada um, né? Existem espíritos que são mais velhos que os outros, então Jesus é muito mais antigo que a gente, por isso que ele está naquela condição. Mas um dia nós vamos chegar no nível de Jesus, como Jesus vai chegar em outros níveis que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, você pega lá, pensar um anjo aí, vamos pensar o próprio João Evangelista, né, do Apocalipse, é um dos espíritos mais evoluídos que já pisou na Terra, né? Mas ele começou igual a gente. Um dia nós vamos poder estar no mesmo patamar que ele? Sim. Né? Então, assim, dentro desse conceito nós podemos dizer que o mentor é um anjo, tá? E nós podemos ser anjos uns dos outros, né? Quantas vezes você faz o bem para alguém para ser um anjo? E foi mesmo, né? Porque o anjo não pressupõe perfeição. O anjo é mensageiro. A palavra anjo, em hebraico, quer dizer mensageiro, aquele que leva a mensagem. Então, quando eu levo uma mensagem, quando eu me torno intermediário, quando eu sou médium do bem, eu sou um anjo. Né? E esses amigos espirituais, muitas vezes, são intermediários, são mensageiros de seres superiores, que nos amam. Então, dessa forma, eu posso entender que eles são anjos. Tá? Amigos, nosso tempo... Nós temos aí 7 minutos para terminar o estudo, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Nós temos aí 7 minutinhos para poder, né, destrinchar. Queria lembrar a todos que nós estamos aí com a nossa página aí do Universo dos Sonhos, né? Quem puder dar uma olhadinha, né? Universo.dos Sonhos, que fala um pouco do nosso trabalho de Natal, né? Nós fazemos uma festa de Natal, né, para cerca de 300 pessoas ou mais, né? Vai ser dar umas 320, mais ou menos, né, da nossa casa espírita. Então, quem quiser conhecer, quem quiser se encantar lá pelo trabalho que é feito, né? Esse ano a gente não vai ter a festa física, né, por causa das limitações aí, mas nós vamos fazer distribuição de presente, nós vamos fazer um monte de coisa, né? E quem quiser apadrinhar um dos nossos acolhidos, né, é só procurar a gente, né? Mais uma vez eu falo, vão olhar aí a nossa página no Instagram, Universo.dos Sonhos. Universo.dos Sonhos, né? Que é uma iniciativa aí de companheiros aí cheio de amor para dar, tá bom, meus amigos? No mais, né, vamos agradecer a todos aí, né? Vamos fazer um momento de radiação. O que é radiação? Radiação é um momento de prece direcional. Né? O menino deixou o controle remoto cair aqui. Então nós vamos fazer um momento de prece, né? Pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir. Vamos levar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, lembrar daqueles que nós amamos, lembrar daqueles que precisamos aprender a amar, pedir a Jesus por nós e por aqueles que sabemos estarem necessitados. Divino Mestre, envolve a cada um de nós nas vibrações do Teu amor, permite que as Tuas energias, que a Tua luz estejam conosco. Ajuda-nos na caminhada, fornecendo os meios de trabalho, de entendimento e de luz de que precisamos. Abençoa cada um de nós. Leva essas energias de amor aos irmãos que necessitam, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, nos campos de guerra, nos ambientes da prostituição, nos ambientes do umbral, nos antros de dor. Consola, alivia, abençoa, ilumina a cada um de nós, para que possamos de alguma forma receber e doar a luz do Teu amor. Divino amigo, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tá certo? Até quarta-feira, se Deus quiser.